E aí, gente, olha só, eu vou começar com uma palavra que tem um poder, sabe? A palavra é maravilha. Exatamente. Eu vou trazer uma pessoa aqui maravilhosa para vocês conhecerem. Eu recebi um presente esse ano. Meu nome é Jaime Salvon, eu sou o mentor do programa de transformação A Travessia da Realização. Olha o poder que tem o nome dessa mulher, Flávia Aparecida. Gente, eu vou deixar ela falar, mas para vocês terem uma ideia, ela atua no meio acadêmico da Universidade de Goiás, doutora em patologia, e agora ela está assumindo um cargo, né, da direção do Instituto de Patologias Tropicais, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes. Isso são divisas e medalhas que ela foi ao longo da vida construindo. Mas a melhor definição que acompanhei Flávia nesses últimos 3 meses e alguma coisa, vocês querem saber dela, vão pesquisar a história de uma flor de lótus. Flor de lótus, ela é uma flor belíssima, mas a base da onde a flor de lótus emerge para a luz é lodo. É um terreno, sabe, que em torno não é tão favorável. Essa é uma flor de lótus. Flávia Aparecida é uma beleza do cerrado. Flávia, bem-vinda. Estou muito feliz, honrado de ter acompanhado você nessa travessia. Fale para esse povo maravilhoso que está nos assistindo um pouco. Fale um pouco de você. Quem é a Flávia? Seu nome, de onde é que você vem? Conta um pouco para nós. Sal, para mim a alegria e a honra é minha, né? De ter um mestre top querido aí nessa caminhada da travessia, e para mim eu comecei a ficar emocionada aqui, né? Enquanto você falava, porque de fato esse tempo aí, em torno de 3 meses, foi um tempo muito incrível, muito intenso e muito profundo na minha vida, que seguramente será aí, eu acho que alavanca para coisas infinitas e maravilhosas que eu não tenho nem a dimensão. Então, a alegria e a honra é minha de ter um mestre na minha vida exatamente nesse momento. Bom, eu sou, então, a Flávia Aparecida de Oliveira, né? Esse é meu nome, tenho muita alegria de ter esse nome, como o Sal falou, eu fui literalmente consagrada, esse Aparecida é porque, na época, meus pais me consagraram a Nossa Senhora Aparecida, então isso para mim é um privilégio, a força que isso carrega. Eu sou mineira, nasci em Santa Juliana, e para contar um pouquinho, talvez, assim, de quem eu sou e do que eu faço, Santa Juliana fica próxima a Araxá, em Uberlândia, e para mim o sonho de infância, de criança, era ser alguém, era sair do ninho e voar. E a estratégia que eu usei nessa ocasião para ser alguém, voar, nessa perspectiva que talvez pela nossa cultura, pela crença e pela educação, para ser alguém, um dos caminhos seria estudar. E foi isso que eu abracei. Então, fiz essa trajetória, como o Sal falou, tenho um orgulho enorme assim de ser fruto da escola pública, e dessa escola pública até a minha caminhada de doutorado, como o Sal já disse, em patologia geral, e depois outro presente da minha vida que consagra isso de sair do ninho e voar, é hoje ser uma das professoras da Universidade Federal de Goiás, que é um lugar que me realiza, de onde eu ganho a minha vida, mas acima de tudo, eu acho que é onde eu tenho a oportunidade de me tornar a cada dia mais humano, a cada dia mais próximo do que é ser humano. Então, para mim, a entrega por meio do trabalho, o Sal disse também de outro desafio que a partir de janeiro eu estarei assumindo, que é estar à disposição da direção do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Eu não tenho dúvida que são missões e chamados nessa trajetória enquanto educadora, enquanto professora na universidade, talvez
o eixo da minha carreira que mais floresceu foi o da gestão, e nesse momento eu me coloco a serviço novamente para esse eixo da universidade, que é a gestão. Então, esse é um pouco da minha história de formação, Maravilha. mas, acima de tudo, Sal, eu acho que o grande sonho mesmo e a grande alavanca é fazer dessa história, dessa trajetória aí da Flor de Lótus que você disse, mas, acima de tudo, eu acho que o encontro com o ser humano que há em mim, né? E aí a gente vai contar um pouco mais aí Perfeito. disso, que eu acho que foi o presente que a travessia me trouxe. É, legal isso. E eu quero até aproveitar. Como você estava, Flávia? Lembra antes de começar essa travessia? Você lembra como você chegou? Como é que você estava se sentindo pessoalmente, profissionalmente, né? O que te encorajou a se lançar nessa travessia, nesse programa comigo? Sal, tem um marco na minha vida que a partir de 2008 eu entrei numa vibe dessa busca de me conhecer, e aí fiz N coisas nessa caminhada, desde terapia, retiros, cursos, workshops, várias coisas. E nessa ânsia realmente de encontrar um sentido maior para a vida, para a existência e de quem era a Flávia. E aí eu estava quando chegou a pandemia no ano passado, a pandemia eu sempre tive um olhar para ela que era claro que eu não quero aqui entrar no lado doloroso da humanidade, das infinitas perdas que nós tivemos, e muitas delas talvez pudessem ter sido evitadas, então não quero entrar nessa, porque eu me solidarizo a todas as famílias, a todas as pessoas que passaram por esse sofrimento. Mas eu quero olhar como um convite que a humanidade teve, como um presente de olhar para ela naquele dado momento. E talvez foi aquele ponto que parou a humanidade como um todo, em todo o mundo. E aí eu olho para a Flávia agora. Naquela ocasião eu olhei e falei, agora é hora de colocar o que você aprendeu em prática, e isso tem que servir para alguma coisa. Isso não pode ter sido em vão desde 2008, toda essa caminhada. E aí eu entro, né, nesse estágio, assim, uma transição, aprender a fazer trabalho remoto, aprender a mudar a forma de trabalhar e fazer as nossas entregas no trabalho, na vida pessoal. Mas eu diria que, para mim, foi uma oportunidade de viver um retiro estando na vida, um retiro sem ter saído propriamente da vida. E aí eu fui presenteada porque em julho eu encontro essa figura maravilhosa que está aqui agora, o Sal, em um módulo de um curso da Unipaz que eu estava fazendo, mediação e gestão de conflito, e esse módulo me encantou profundamente, com a possibilidade de olhar para o ser humano de uma maneira mais lógica e como eu posso compreendê-lo, e ao compreendê-lo, como é que ele pode viver melhor e como é que ele pode realmente estar na vida com aquilo que de fato ele veio para ser. E isso me encantou. Mas nessa ocasião eu estava talvez assim, com várias coisas tentando viver, mas isso talvez muito desconectado, e eu precisava voltar para o meu eixo. Então, era um retiro meio solo, e que eu precisava de uma luz para retornar ao eixo e, de fato, juntar as peças para encontrar esse ser humano que, de fato, sou. Então, era assim que eu estava. E, do ponto de vista do trabalho, talvez eu estivesse em uma fase que eu tinha a tranquilidade de ter uma entrega que me foi confiada, que era grande, mas talvez eu estivesse em uma das fases menos intensas da minha vida, que se eu olhasse com o meu olhar Flávia, e esse olhar de resultados, de muito trabalho, que isso me realiza muito profundamente, então eu estava numa fase talvez a mais crítica do meu momento, mas que também foi um presente para poder viver tudo isso que eu disse, da oportunidade de me transformar. E era assim que eu estava, então precisando literalmente assim de uma luz para juntar as pecinhas do quebra-cabeça e olhar para a obra que eu sou, para então seguir uma próxima etapa da vida, né? Então era juntar as peças de uma obra, isso estava meio desconectado, e esse sentido que eu buscava, ele estava sem luz, né? Eu precisava encontrar com ele para me encontrar de novo com o meu eixo. Existiam pontos assim de cuidados especiais que você via que te trouxeram quando você chegou, tanto pessoal quanto profissional? Dizer uma coisa que eu gostaria é trazer esse equilíbrio para a vida.
né? Tanto da vida profissional, do que me realizo enquanto gente, enquanto ser humano, mas também das outras dimensões da vida. Esse era o grande ponto que eu queria. Eu acho que o grande salto que eu busquei com o programa. Você chegou assim com uma sede. Olha, gente, a sede de aprender, ela fez a Flávia mergulhar na fonte. E aí você começou o processo. Começamos o programa. O que foi rolando durante esses 3 meses e tanto? Olha, gente, eu preciso confessar que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então foi bem isso. A fome, a vontade de comer e um prato cheio me foi dado com o programa da travessia, né, conduzido pelo Sal, assim. Como é que foi acontecendo? Foram assim, foi literalmente assim. Eu me lembro perfeitamente o primeiro encontro, né, a curva da travessia, que o primeiro passo era o desafio de mergulhar e lá no mais profundo de mim mesma, para depois então encontrar as forças de saltar. E aí o que eu posso dizer é que foi um mergulho literalmente de cabeça, com várias proposições assim de tarefas mesmo, e aí é tarefa, é imersão, é ganhar uma tarefa para casa e fazer daquilo realmente um compromisso de ter uma tarefa, de me encontrar, de olhar profundamente e mergulhar sem medo do que iria encontrar. E aí foi muito intenso e muito profundo. Foi um mergulho e assim um salto assim. É claro que talvez todos esses trabalhos anteriores tenham facilitado, mas foi como vir à tona coisas assim muito profundas e muito intensas que já estavam lá e que as tarefas conduzidas, as atividades conduzidas levou literalmente a uma imersão muito profunda. E o mais lindo foi revisitar uma história que, como o Sal bem disse, assim, se eu pudesse dizer uma frase, eu diria assim, que aos poucos eu fui me deparando com as graças vividas, mas em condições muitas vezes do absurdo. Então, quando ele fala do lodo, foi literalmente ter visitado de novo experiências que eram puro lodo da existência, mas que ao mesmo tempo ali foram exatamente essas experiências e toda essa vivência que pode dar espaço a uma semente que estava ali para florescer e, de fato, levar a quem sou. Então, criou assim uma outra relação com toda essa história, com a beleza e com o encantamento dela, de tal maneira que o que sobrou disso foram as forças da beleza e do encanto de uma flor. Né, e do seu perfume, mas sabendo que ela veio de lá do lodo e que está tudo certo e que ali foram as forças. Mas, Sal, é literalmente ter me deparado com situações assim, e de forças que eu tenho que eu não sabia de onde vinha, que elas nem eram conscientes, que elas nem eram iluminadas, e de repente começa a iluminar, assim, e começa a fazer sentido, e começa, como eu sou lógica, né? Minha vida é do dinamismo, é da intensidade, é do movimento, mas eu preciso encontrar sentido disso, eu preciso encontrar lógica e razão para as coisas. Se não tiver uma razão para a coisa, não vai me convencer, então, e não vai me fazer oferecer o meu melhor. E aí, de repente, você foi proporcionando isso, assim, mergulhar, encontrar sentido, encontrar razão, e de repente fui encontrando em mim um ser que estava aqui, mas que eu não tinha o conhecimento pleno dele. Então, esse foi, eu diria assim, que talvez a gente tenha vivido anos, né? Eu faço 44 anos na próxima semana, e foi incrível, 3 meses que eu pude reescrever, assim, fazer uma releitura e ressignificar e dar um novo sentido para uma história aí de 44 anos quase de vida, né, em 3 meses. Então, vocês imaginem o que foi essa intensidade. Às vezes de parar assim, 3 horas para me aprofundar numa imersão e que depois eu precisei dormir 12, que a alma precisou descansar, o corpo precisou descansar, tamanha a intensidade que foram algumas experiências, né, induzidas aí pelas atividades que são conduzidas ao longo do programa. Flávia, e na medida em que você fazia essas verificações de ti mesma, né, que você ia se
redescobrindo, ou tirando o que estava encoberto, como você disse, estava sempre ali. Que repercussão no mundo prático começou a ter? O que você começou a perceber da Flávia na relação consigo e na troca com o mundo? Sabe o principal? Que eu chego na travessia, não que eu tivesse perdido a vitalidade, a vida, mas eu estava sem energia para essa vida do cotidiano aqui do material, como eu estava literalmente num processo muito profundo, assim, como se fosse um retiro na vida. Esse encanto, essa energia de vida, essa força, isso estava adormecido, literalmente adormecido. Não que eu tivesse perdido o encanto pela vida, pela existência, não é nada disso, mas é um outro estado, como se eu literalmente estivesse no deserto. Estava num deserto. E é uma caminhada que só eu podia fazer por mim. E eu estava assim quando cheguei na travessia. À medida que a gente foi fazendo o processo, isso foi ganhando vitalidade de novo, foi ganhando encanto de novo, foi ganhando motivação, entusiasmo, que é o lugar que me faz vibrar, que me faz, assim, que me traz, assim, sei lá, eu me maravilho com a borboleta linda que eu vejo passando, voando. Não precisa ser exatamente ter entrado no avião e estar fazendo a viagem mais incrível. Eu amo viajar, por sinal, e já tive experiências de viagens incríveis na minha vida, mas sou capaz de me maravilhar com uma borboleta ao sair do meu prédio para uma caminhada. E eu estava, a dimensão estava diferente, assim, essa vibração estava faltando. E à medida que eu fui fazendo o programa, eu fui não só resgatando isso, mas com uma outra sensação para viver que é até meio difícil de explicar. E que a gente, talvez, é a hora que a gente comentar da visão, ou não sei se eu já trago agora, Sal, porque Fique à eu vontade. tinha claro o que eu queria. Eu Isso, queria chegar na travessia, eu acho que é importante partilhar é aqui bem para ficar importante. mais claro que eu estou partilhando, Criou um porque eu foco, não. né? Sal, o meu foco não era assim, Sal, eu ganho X, eu quero ganhar Ah, X vezes 50. Não era assim, estou num emprego que eu não gosto, estou infeliz. Não, eu amo meu emprego, amo o lugar que eu estou servindo, amo ser servidora pública. Então, não era esse o meu desafio. O meu desafio era, eu queria experimentar um estado de plenitude, de leveza, dar conta de cultivar as diferentes dimensões da minha vida. Como eu disse, trabalho, se eu deixar, ocupa 90%. Eu queria cuidar das outras dimensões, mas também sem neura de quanto vai ser matematicamente para um ou para outro. Não, eu queria estar sentindo bem na vida, em harmonia com os diferentes papéis que eu ocupo. Papel de filha, o papel nesse momento não estou, né, namorando, não estou com uma pessoa, mas daqui a pouco no papel de amar alguém e ser amada por alguém, no papel, seja lá, enquanto educadora, professora, no papel de irmã, no papel de amiga, de amigo, nos diferentes papéis que a vida nos convoca, queria sentir essa harmonia nessas diferentes dimensões. E, acima de tudo, no meu cotidiano, ao levantar e ao deitar, que eu estivesse sentindo o gozo que é sentir o amor, manifestar o amor, a paz, a alegria e o entusiasmo pela vida. E essa era a minha visão. E aí, Sal, eu posso te dizer que a gente atingiu o nosso objetivo, nossa meta está cumprida. E de uma maneira tão incrível que eu passei a olhar para a vida, assim, esperando dela o que ela quiser trazer. E o que ela trouxer não me tirará desse espaço, desse lugar, de uma vida plena, de uma vida leve, de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida maravilhosa e incrível. E que essa salário nenhum daria conta de comprar. Então, não foi esse o desafio que a gente propôs à época, que eu confiei que você teria maestria para me ajudar a conduzir. Eu queria conquistar algo que é para além. Não que eu não goste de dinheiro, tá, pessoal? Adoro fazer coisas oh, maravilhosas com dinheiro, adoro essa relação de tá troca, certo? de valorizar aquilo que eu compro, seja em serviço, seja em produto, e assim como receber. Então, não é essa a minha fala também. Sou maravilhada com quem tem essa capacidade de fazer acontecer, empreender e gerar emprego, renda. Não é disso que eu estou falando. Mas é disso que é viver uma vida realmente incrível, né? No momento presente.
a maior viagem sua que eu vi acontecer. Foi uma viagem dessa mente que é lógica e racional para um coração grandioso, generoso, maravilhoso, que começou a florescer e ficar estampado na tua face. Para mim foi um dos pontos mais impactantes durante a travessia, a minha leitura. Como integrar isso com o mundo prático? Sabe, a coisa mais incrível é a gente se deparar, quer dizer, eu ter me deparado, né, não a gente, mas assim, eu diria que a coisa mais incrível de integrar isso é aquela sensação, assim, vou pegar uma coisa bem prática, né, assim, é encontrar foi a sensação de encontrar uma autoconfiança, uma força em mim, e que essa força, ela tá aqui, ela move, assim, essa autoconfiança vinda desse lugar, lá do coração, da minha essência, onde está literalmente, assim, a verdade da competência, daquilo que eu posso oferecer e fazer, e aí eu vou para o entregar, seja aquilo que eu fui convocada naquele momento, seja uma atividade de trabalho ou o que eu estou fazendo naquele momento, de uma maneira que é mais leve, que ela não traz, assim, que ela não deixa de problemas, que eu gosto de chamar problema de desafio, eles estão todo momento, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que levanta, sempre tem alguma coisa para resolver, uma coisa para encaminhar, um problema. Um dia eu posso ter um problema maior, no outro um problema menor, mas isso faz parte da vida, é natural. Eu prefiro olhar para isso como desafio. E agora, como é que eu olho para isso? Se tornou leve. Eu olho, meu foco agora, assim, aquele desgaste, aquela coisa pesada que tinha às vezes. Por mais que a minha energia fosse boa, que o meu jeito de ser, em geral, esse sorriso faz parte, esse jeito, mas agora ele está diferente, ele está pleno, ele está inteiro, ele está realmente a partir daquilo que eu sou. E talvez me levando para um outro espaço agora, para um outro lugar, que é o lugar da liberdade, que é aquele que quem me referenda, que é aquele que quem dita o que eu quero, o que eu vou fazer e como eu vou fazer, não é mais o que o outro está pensando, deixando de pensar, ao achar ou esperando. É aquilo que eu tenho a convicção que eu devo fazer, que eu tenho que entregar, mas de uma maneira leve, suave, sem deixar de fazer o que deve ser feito. Então, isso muda tudo. Muda completamente, porque talvez aquela menininha lá atrás que sonhava em sair do ninho, em ser alguém, no fundo, se eu tivesse que resumir a vida em uma palavra, qual que é a palavra assim que é a minha força de vida? A minha palavra é liberdade. E aí, o maior fruto que eu experimento hoje é essa liberdade. A liberdade, por exemplo, vou pegar uma coisa bem prática agora, e que para a mulher eu acho que isso é bem nessa coisa de estar voltando para a vida cada vez mais. Meu cabelo ficou enorme durante a pandemia, ele está abaixo da cintura já, e eu estou com esse cabelão que estou curtindo, lindo, maravilhoso, sem depender de absolutamente nenhum aval de moda, do tempo, o que estão achando, deixando de achar, e já tenho a data de cortá-lo, porque eu tenho um propósito que eu quero doá-lo. Eu creio que ele dará 2 perucas e eu estou feliz da vida com isso, ele é natural, lindo e tal. Mas eu estou dizendo isso só para dizer o que é experimentar a liberdade. Eu estou com o cabelo que eu quero ter, da cor, do jeito, do formato, e que não é acima de tudo que eu quero, é que me encanta ter, que eu curto, que eu estou bem nele. E isso, experimentar a liberdade, eu acho que, de fato, talvez seja a maior conquista da travessia. E essa liberdade, Sal, vou dar outro exemplo agora. Eu já tinha um hábito há algum tempo, assim, uma coisa bem prática também, de antes de sair de férias ou antes de chegar ao final do ano, eu sempre gostei de dar uma faxina na minha casa, assim, de dar uma organizada, liberar o que eu não estou precisando mais, desocupar e criar espaço. E eu fiquei surpresa do quanto de espaço eu liberei, do quanto está vazio. E esse vazio, para mim, me deu uma alegria, uma satisfação, que é como se eu tivesse ganhado com a travessia, agora uma folha em branco, ou talvez, para mim, que gosto muito de flores, uma terra fértil, preparadíssima para eu semear a semente que eu quiser semear.
e que vai florescer aquilo que está no que eu quiser colher agora para esse novo tempo, ou para a obra que eu quiser pintar, tem uma folha em branco com o pincel. E isso não está desvinculado de metas para o trabalho, de propósito para a vida pessoal, para a vida financeira, para a vida das viagens que eu amo fazer, ou do carro que eu quero andar. Não está desvinculado dessa vida material, mas é experimentar algo de uma liberdade que, ao mesmo tempo, a independência até disso para estar plena, leve e bem. Então, essa é a maior liberdade, assim, encontrar com quem eu sou e poder. Agora, eu quero te dizer uma coisa, Sal, isso é novo. No fundo, eu estou aprendendo, porque eu já te disse isso mais de uma vez, que eu não sei se você é travesseiro, né, quem conduz o programa Travessia, ou se você é um parteiro, porque a sensação que eu tenho é que nasceu aqui uma nova mulher e agora eu estou também aprendendo nesse jeito novo de ser mulher, né? Com certeza. Inteira e nesse espaço aí de liberdade, que é talvez o ponto mais forte da travessia que eu estou gozando nesse momento. Até é bom para as pessoas entenderem qual é o kit que você tem aí para manter essa vibração dessa nova Flávia, para você se manter no eixo e com essa vibração, esse entusiasmo que você transpira hoje. O kit, para mim, aí eu não vou, assim, eu acho que cada um encontra, né, o seu jeito aí do ponto de vista de uma força maior que conduz essa existência, esse plano por aqui. Para mim, é um Deus molecão. Para mim, é aquele, assim, que é de uma abundância, de uma... que eu fico sempre pensando, vou dar um exemplo, né? Poderia ser uma borboleta de um tipo só, uma cor só, e tem milhares, infinidades, assim. Então, para mim, eu tenho uma coisa que eu sou apaixonada e que aí faz parte do kit, encontro com a natureza, porque ali é um lugar que eu literalmente, assim, eu absorvo daquilo que talvez seja o mais puro, mais da essência, e que eu trago uma conexão com coisas que são até inefáveis, inexplicáveis, que não dá muito para dizer, mas que traz essa sensação de bem-estar, de leveza, de tranquilidade, e ali eu encontro um lugar de encantamento e de maravilhamento. Então, esse encontro com a natureza, de vez em sempre, ele faz parte do kit. E aí é nesse lugar que eu me rendo, que há um Deus molecão por trás desse universo, dessa terra maravilhosa que a gente tem a graça de fazer parte, de habitar. E aí, como segunda coisa do kit, é essa conexão com ele, que para mim não necessariamente hoje, eu sou católica, eu fui educada, né, na religião católica, mas eu confesso que hoje eu não estou atuante, assim, como já fui em outro tempo. Mas não deixei de ter esse cultivo dessa presença divina. E aí, o que está mais incrível é que eu tenho momentos que eu faço a meditação, às vezes consigo fazer 3 vezes ao dia, de manhã, às vezes rapidinho na hora do almoço e à noite, de manhã é sempre. Mas, acima de tudo, eu acho que eu tenho experimentado no kit essa possibilidade de estar presente, estar nessa conexão assim, com algo que é sagrado, com algo que é da essência, que é do divino, e sem sombra de dúvidas, talvez esse seja o primeiro item do kit. A outra que eu tenho cultivado e buscado sempre estar assim, me puxando para ela e até falando comigo, é a busca de estar no momento presente, agora. O que é a questão que eu estou agora? O que eu estou vivendo agora? E viver o mais intenso que eu puder esse agora. Isso aí, eu acho que do ponto de vista do kit, deu outro sentido, outro significado para a vida. Esse é outro. E aí vem aqueles que são básicos, né? Procurar sempre estar fazendo uma atividade física. Eu tenho dificuldade com coisa que é muito assim, se determinar, você tem que, aí eu já não tenho mais, eu já não vou fazer, esquece. Pode ser um suco verde maravilhoso, blá, blá, blá. Tem que, já não gostei e não vou fazer. Então, o que eu procuro fazer? Assim, atividade física regular, de vez em sempre. E aí, por exemplo, eu amo bicicleta, no momento é uma coisa, mas daqui a pouco pode ser que vai ser outra coisa. Porque como eu tenho essa necessidade da dinâmica, de fazer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes,
Então, às vezes, é muito mais sempre estar em movimento. E aí, outra coisa, procurar dormir bem, procurar alimentação saudável, assim, não tenho esses regramentos, né, assim, como eu acabei de falar, né, se for tem que, não vai funcionar, mas sempre procurar também uma alimentação saudável, bacana. E tem uma outra coisa do kit, e aí ela é muito, assim, de ordem prática, que é ordem para mim, organização, é necessidade. Planejamento, ainda que não seja aquela coisa do rigor tão fechada, mas também é necessidade. Então, isso também está no kit. Planejar, seja lá o que for, organizar, seja lá o que for, inclusive, assim, uma coisa é fácil para mim, uma coisa para cada lugar, um lugar para cada coisa, sem tanta neura, mas isso é básico. E isso vale, por exemplo, também para a vida financeira, para outras dimensões da vida. Isso também está no meu kit, porque é necessidade, é da minha essência. E a última coisa, esse eu quero compartilhar, Sal, porque eu acho que a travessia deu outro vigor para isso, que é a relação aí com a energia que a gente nesse momento estabelece, né? Assim, se a gente pensar numa vida de abundância, de experiências, que eu acho que é o que realmente faz valer a pena, nesse momento a nossa forma é a troca por meio do dinheiro, né? E ela se intensificou mais ainda com a travessia, uma coisa que há muito tempo, para mim, eu não tenho gastos na minha vida. Isso já faz muito tempo. Eu faço investimento. Seja lá o que for. A energia da minha casa não é gasto. É investimento para eu poder chegar em casa, tomar um banho quente, para eu poder ligar o computador que eu estou falando com você. E várias pessoas, inclusive a mãe natureza, propiciou que isso acontecesse. E a nossa troca do momento chama-se dinheiro, né? O real. Então, quando eu faço essa troca, é nesse espírito que eu faço. E aí o negócio floresce e prospera de uma forma que eu não sei te explicar. E vou dar um exemplo concreto. Se eu olhasse para a minha conta bancária, quando eu te conheci em julho, naquele módulo, né, da Unipaz, se fosse para eu fazer a contratação da travessia olhando a minha conta bancária, eu não teria feito, porque eu estava no momento de outros investimentos, de outro projeto. E isso funciona e é tão incrível que eu falei, eu vou fazer. E para mim, jamais foi custo. Aliás, o que eu colhi aqui é impagável, né? Assim, dinheiro nenhum daria conta de transformar o que eu estou experimentando, o que eu estou vivendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma relação de troca. Seu trabalho precisa ter um custo e eu preciso olhar como eu vou fazer. E para mim é investimento. Então eu estou trazendo isso também porque, não sei, isso é uma coisa que floresce e que potencializou ainda mais, né? E eu dei o exemplo concreto, se eu olhasse a minha conta eu não faria, já está investido, está feito e novas coisas virão. Né? Então, eu acho que o básico que eu diria seria isso, Sal. Como você está vendo essa Flávia, líder, né? E o que está acontecendo no mundo que precisa desses líderes? Como é que está no teu mundo, enquanto líder? O que está acontecendo agora? Sal, eu diria que, aí eu volto lá na liberdade, que ao encontrar, ter clareza da Flávia, de quem é a Flávia e as forças dela, e o que ela pode entregar para o mundo, o que ela pode experimentar para o mundo, me libertou daquele espaço que talvez, assim, pela busca do reconhecimento, de ser valorizada, de ser, assim, essa coisa que é uma necessidade humana básica, né? Essa de ter o pertencimento, o reconhecimento. Então, era uma Flávia literalmente assim, praticamente como um trator, né? Ganhou uma tarefa para fazer e ali é de cabeça, seja lá fazendo o que tivesse que fazer. E agora eu ganhei a liberdade para vir para um espaço que é onde eu tenho a maior força, sabendo que se eu precisar pegar no mão na massa para fazer uma coisa acontecer, eu vou pegar junto com as pessoas, mas eu vou estar ali para a coisa começar a fluir e andar, e eu preciso me desprender para eu fazer acontecer mais coisas, para eu poder contribuir com aquilo que eu tenho de maior força, que é, de repente, a semente foi semeada aqui, já começou a florescer, já começou a brotar, tem outros que vão cuidar, e eu hoje sinto que eu vou fazer, assim, que eu vou deixar que as pessoas façam isso com muita tranquilidade, sem me sentir
que eu estou deixando de fazer, que eu estou deixando de contribuir. Então, isso me deu liberdade. Com isso, a minha visão agora, pegando, por exemplo, dessa missão, né, que brevemente eu irei assumir, né, em parceria com uma outra colega, qual que é a sensação que eu estou? Que a minha visão ampliou, que me deu liberdade para olhar para o instituto inserido dentro da universidade e naquilo que ele compete, contribuir tanto dentro, né, enquanto uma unidade da universidade, mas com olhar, com foco lá para a sociedade, meu campo de visão ampliou, se abriu por essa liberdade, né, de estar, talvez assim, e outro significado muito forte aí enquanto liderança, que é o que assim, que eu sonho dar conta de entregar, é estar junto com as pessoas para encontrar as pessoas certas no lugar certo para fazer acontecer aquilo que ela tem de maior talento, aquilo que ela tem de maior competência. Porque eu acredito que se isso acontecer, assim como comigo, me traz realização pessoal, me traz alegria, me traz encanto, entusiasmo, e aí praticamente eu nem percebo que estou trabalhando, às vezes isso agora se mistura, né? Porque assim, o trabalho que eu quero dizer é aquela visão pesada do trabalho árduo, desgastante, que parece que é uma obrigação, e se eu não fizer, eu não vou ter meu pão de cada dia, e aí mudar o olhar para isso, né? Não, aqui eu estou oferecendo o meu melhor e eu estou fazendo a diferença no mundo por meio disso que me foi atribuído, por meio disso que me foi convocado, me foi solicitado. Então, esse é o maior sonho, assim, é fazer junto, é fazer com o coletivo, fazer com as pessoas, com o propósito, onde é que a gente pode chegar, quais os resultados a gente quer entregar, acima de tudo, nesses 4 anos, quais os legados a gente quer deixar. A visão agora é de colocar essas habilidades que floresceram, que ganharam uma outra dimensão e uma outra visão a serviço desse coletivo, a serviço de algo maior, de um bem comum. E aí eu acho que o maior sonho é estar junto com as pessoas para juntos a gente encontrar isso, né? Porque sozinha, só com a minha parceira, eu tenho clareza também que a gente não vai entregar absolutamente nada, né? A gente vai estar para facilitar os caminhos, para ajudar a encontrar as soluções, as estratégias, mas, acima de tudo, trazendo as pessoas para esse sonho coletivo. Se você não tivesse feito essa travessia, como é que seria assumir esse cargo hoje na tua vida? Assim, mudou completamente a visão e a sensação, a percepção de estar, porque agora, assim, aquilo que eu sonhava antes, assim, porque antes eu tinha uma cobrança muito grande comigo, eu nem teria aceitado ir para esse desafio. Se eu não tivesse feito a travessia e colhido os frutos da travessia, primeiro que eu não teria aceitado essa missão nesse momento, porque havia uma dualidade muito grande em mim. Como é que a Flávia daria conta dos papéis que a vida pode lhe trazer enquanto mulher, enquanto, por exemplo, ter uma relação amorosa, amar e ser amada, uma relação bacana, leve, que me traga realização, quem sabe a possibilidade, né, de ser mãe, quem sabe a possibilidade, e as outras até que eu já vinha cuidando, né, de ser irmã, de ser amiga, de ser filha, esses papéis até que já vinham sendo, mas esses dois talvez fossem os mais fortes. E aí, o que está no nosso cotidiano é que é muito pesado, né, para a mulher dar conta de tudo e ser uma profissional competente, que cumpra o que lhe cabe cumprir, aquilo que a sua competência lhe possibilita oferecer. Então, primeira coisa, se eu não tivesse feito a travessia, eu nem teria aceitado essa missão nesse momento. Então, não teria. Primeira coisa era essa. Então, muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais, eu diria assim, o meu estado hoje é um estado de serenidade para estar nessa condição e estar a serviço. O anterior, talvez eu estaria no estado de extrema preocupação, porque a gente vive um momento, né, enquanto país, um momento que a gente atravessa aqui do ponto de vista de políticas públicas, de políticas para educação, para saúde, eu poderia tecer várias outras, mas eu vou focar aqui na educação, a gente vive o pior momento, talvez, que as universidades atravessam. Então, imagine o estado que eu estaria pensando no tamanho do desafio que eu tenho pela frente. Aliás, a universidade hoje vive
literalmente estrangulada para pagar, por exemplo, uma conta de energia. A gente não sabe se no dia de amanhã pode chegar lá e estar com a energia cortada porque não foi paga. Então, eu ia pensar, putz, eu tenho outros projetos de vida pessoal. Como é que eu vou conciliar isso tudo e ainda dar conta sabendo de como as mulheres levam? Não, primeira coisa que eu nem teria aceitado. Aceitei de corpo e alma, estou extremamente entusiasmada, muito motivada, e não tenho dúvida que a gente vai sim conseguir fazer muitas coisas incríveis e atravessar esse momento e estar pronto para quando esse momento passar, porque eu acredito que o maior patrimônio esse momento não nos roubou, que é o patrimônio que são as pessoas, e aquilo que as pessoas podem oferecer, aquilo que as pessoas podem cumprir e fazer. Então, é nessa força que eu estou acreditando, e é essa que é o maior patrimônio da universidade, ainda que seja um pior momento que talvez ela atravesse. Então, assim, esse é o estado da Flávia agora. Com certeza está indo para uma posição que é o seu lugar. Uma mulher dinâmica, líder, uma visionária, uma planejadora, uma mulher conectada noutra dimensão. E esse é o grande diferencial da tua liderança. É a liderança holocentrada. A tua referência está na dimensão vertical. E você se deixa levar por essa força que conduz você na gestão. Então, Flávia, você vai ter uma gestão maravilhosa que o Instituto, através da sua batuta, vai orquestrar um novo tempo. Agora, eu queria pegar carona no que você falou, né? Você se disponibilizou a dar um passo para cuidar de ti, investir em ti. Porque tem pessoas que possivelmente vão nos ver. Então, o que você diria para essas pessoas que de repente estão no Y, né? Será que eu me lanço? O que eu faço? Já fiz, não deu certo? Estão em dúvida de entrar no processo. E experimentar isso, Sal, se tem alguém que está em dúvida, eu acho que de viver esse processo, de ter a oportunidade de se conhecer, de olhar para dentro de si e realmente se encontrar, eu diria que se eu tivesse que, na minha vida toda, escolher uma coisa só, essa seria a escolha. De ter essa coragem, porque eu acho que requer coragem. Essa investir em um programa como esse, para olhar para dentro, para se encontrar, não é uma tarefa qualquer, mas ela traz a gente para um outro estado de vida que literalmente vale a pena. Agora, não é fácil, é dureza, porque no final, a gente se depara com uma coisa que viver isso que eu acabei de falar, que se for para ir embora hoje, estou pronta, posso ir, no final, a gente é responsável por tudo, absolutamente tudo. E olhar para isso não é moleza. Olhar que é a gente que tem que dar conta, seja lá do que for, e se foi bom, se foi ruim, eu participei, eu sou responsável, e sou eu que vou ter que mudar, seja bom, eu vou gozar, se for ruim, eu vou ter que transformar, não é uma tarefa fácil. Olhar para isso, né? O pincel está na minha mão, o que eu quero pintar, qual a vida que eu quero pintar e viver, parece que é maravilhoso, mas pegar no pincel não é moleza. Agora, eu diria, se tem dúvida, não tenha. Se eu tivesse que escolher uma coisa só para experimentar isso que eu estou dizendo, faça isso. Já dizia faça esse investimento, assim, ele é o mais incrível. Já dizia uma amiga nossa, o que é mais difícil? Fazer uma mudança difícil ou viver uma vida difícil? Agora, Flávia, para nós finalizarmos, uma mensagem final para todos nós. Uma das coisas que eu já te disse isso, que eu mais amava em cada encontro da travessia, é que eu adoro essa coisa de refletir sobre a vida, o cotidiano da vida, como que a gente vive, tudo para mim vira matéria para refletir. Eu amo isso. Isso alimenta a minha alma profundamente. E aí, uma coisa que se eu não é conselho, aqui a gente está refletindo mesmo, né? Mas assim,
Eu acho que ter uma oportunidade como essa, o Sal falou no início que eu fui um presente para ele, mas acima de tudo, eu acho que eu que fui presenteada no momento certo, na hora certa, de ter um programa que me ajudou assim a olhar para tudo que eu já tinha feito até então, experimentado até então, vivenciado até então, e foi como se eu organizasse cada coisa no seu lugar para que pudesse parir aqui a mulher que agora eu começo a experimentar assim. E aí, querido, assim, gozar disso, prestes a fazer 44 anos, com um acordo com o molecão, que nós vamos até o 100, andando de bicicleta e a cavalo, você Viva! imagina o que vem aí para 66 pela frente. A gente não veio para ser uma coisa qualquer. Eu falo no início, as minhas clientes são os meus maiores tesouros e você realmente, Flávia, veio para brilhar, para ser esse tesouro na vida de muitos. Mas eu sou muito grato de você vir aqui compartilhar as coisas tão íntimas. Mas o teu testemunho, eu repito, ele vai despertar muitas, principalmente mulheres, ou lideranças, né, seja ela homens e mulheres, para realmente assumirem com integridade, com leveza, que é isso que mais me tocou. Eu vou para o mesmo lugar, vou assumir a mesma função, mas de uma outra forma, leve. Então é isso que a gente precisa levar para o mundo, né? Leveza, plenitude, a fé que você tem, essa dignidade de ser humano que você descobriu. Então, querida, ó, gratidão pela tua história. A tua história, ela é um remédio para o mundo. Deve ser escrita, contada e assumida, ela já está. Então, parabéns e levo toda a minha admiração contigo, minha parceria, meu respeito. E eu quero estar no gargarejo, sempre torcendo pelas tuas conquistas e realizações, porque eu sei que para você o céu não é o limite. Maravilha. Querido, muitíssimo obrigada. Assim, eu quase que fico aqui sem palavras, assim, mas eu não posso deixar de dizer meu muitíssimo obrigada por ter tido a oportunidade, né, esse presente de te conhecer lá em julho, por ter topado comigo esse desafio que a gente não tinha algo assim muito material assim para entregar, para chegar lá e depois poder ter um indicador, mas o que a gente se propôs, Sal, me dá possibilidades de fazer qualquer coisa, e isso é assim, é impagável, não tem palavras. Então, o que eu posso dizer é que eu desejo que você tenha uma vida cada vez mais incrível, cada vez mais abundante de tudo que você quiser viver e experimentar e que traga sentido para a sua vida nas diferentes dimensões, porque você faz algo que é de um trabalho, assim, às vezes a gente vê tantos movimentos, né, de causas, por exemplo, movimento da paz, não sou contrária a ele jamais, mas a gente só vai ter paz mesmo a partir da paz experimentada em cada indivíduo. E você é esse semeador, né? Você é esse travesseiro, esse parteiro que é capaz de levar a cada um, assim, encontrar essa essência divina, essa essência que é muito maior e que a gente desconhece. E quando a gente encontra isso, aí os frutos realmente são imensuráveis. Então, que Deus te abençoe, te ilumine com aquilo que Ele tiver de mais abundante, melhor. Mas, acima de tudo, que sejam das intenções que há no seu coração, Com porque aí certeza. que a sua vida seja cada vez mais encantadora.